aí pessoal, João Homem na área novamente e nas aulas anteriores a gente construiu todos os elementos fundamentais do seu setup personalizado. E hoje a gente vai falar sobre como validar suas hipóteses através de backtests simples, sem precisar de ferramenta complexa ou conhecimentos avançados aí de programação, haja visto que eu sou totalmente avesso à tecnologia, tá? Então vamos lá. Bom, relembrando aí rapidamente onde a gente está nesse exato momento na nossa jornada, a gente acabou de passar pela metade do caminho, né? Ou seja, até agora foi só metade do caminho, tá? Mas a gente já entendeu que setups prontos não funcionam. Eu vou ter que repetir isso quantas vezes, cara? Né? Porque toda aula eu tô repetindo. Você vai sair, acaba a aula, você fica, não existe isso aqui, papá. Não, você tá pronto, não funciona. Mas é isso, enfim. A gente desenvolveu a mentalidade do trader autor, a gente aprendeu a observar o mercado, compreendemos a equação do trade, formulamos hipóteses operacionais e estruturamos nossa estratégia com os 4 blocos essenciais. E agora vem uma etapa crucial: testar se tudo isso realmente funciona antes de arriscar o seu dinheirinho. Porque, como eu sempre digo, o mercado não dá reembolso para quem opera sem testar. Mentira, eu não sempre digo isso. Não, eu criei agora. Bom, vamos começar entendendo como testar a sua hipótese de forma responsável. Vamos lá, gente. Quando a gente fala em backtest, muita gente já pensa aí em softwares complexos, né? Programação em Python. Não sei nem como é que fala essa porra, como é que eu vou saber fazer isso, né, porra? Ou no MetaTrader, tanto faz. Mas a verdade é que você pode começar com métodos muito mais simples e ainda assim obter resultados valiosos. Vamos dar um exemplo meu? Eu, por exemplo, pegava um notebook velho que eu tinha ganhado de um amigo meu, colocava no colo depois do trabalho, né, onde eu morava lá na cidade interior. E, cara, eu ia passando ali candle de 1 minuto, candle a candle, fazendo paper trade, né, testando minhas estratégias ali, tá bom? Hoje em dia não precisa mais desse trabalho todo, tá? Hoje em dia tem muita ferramenta fácil de usar aí para isso. Mas vamos lá, o backtest manual é uma ferramenta poderosa e subestimada. E para traders iniciantes, muitas vezes é até melhor do que o backtest automatizado. Mas vamos entender aí as diferenças, tá, entre esses backtests. O backtest automatizado, ele processa grandes volumes de dados ali rapidamente, né, mais rápido que a gente, tá bom? Ele elimina também o viés emocional na análise, que acontece bastante, ainda mais com o iniciante. Ele requer conhecimento de programação. Esse é o problema. E ele pode levar ao overlifting se não for bem feito. Agora vamos backtest manual. Ele permite entender profundamente cada situação. Ele desenvolve seu olho de trader. Eu acredito muito nisso aqui, tá bom? Ele não requer conhecimentos técnicos avançados de tecnologia e tudo mais, né? E a parte ruim é que ele é mais lento, porém é mais educativo. Então, cara, save the manuals. Tá, eu tô falando de carro, mas trade também dá na mesma, tá? Bom, como eu falei, quando eu comecei, eu não tinha conhecimento nenhum de programação e ainda não tenho, tá? Então, eu fazia tudo manualmente mesmo quando eu falei, tá? E, cara, aquele negócio de passar os gráficos e tudo, eu ficava horas e horas ali, tá? Olhando o gráfico para trás, sabe? Até onde tinha ali informação, né? Identificando situações ali onde a minha hipótese podia se aplicar ou não, né? E sempre anotando ali os resultados de cada teste desse. Tá? Eu buscava sempre blocos de 100 em 100 testes, aí olhava, mais 100 testes, olhava, né, analisava, mudava alguma coisa e tal. Foi trabalhoso? Pra caramba, foi bem trabalhoso. Mas, cara, valeu muito, 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 muito a pena, eu posso dizer. Mas vamos lá. Esse processo, ele me ensinou ali coisas que nenhum backtest automatizado pode ensinar. Isso aí pode ser uma crença minha, tá? Mas eu realmente penso assim. Eu desenvolvi uma intuição para o mercado que só vem da observação detalhada e repetitiva. Então, quando tá lá na sala, por exemplo, muita gente, mas isso foi no feeling, foi intuição, é no automático? Não, cara. É muito treino, sabe? É muito tempo fazendo isso que eu estou passando para vocês aqui agora. Bom, vamos então fazer aqui um método simples de backtest manual, tá? Vamos olhar, é sacanagem, vamos lá. O primeiro passo, você vai escolher ali um período histórico que não seja muito recente, tá? Para evitar ali o viés de recência, né?
Tipo, eu já sei o que aconteceu com isso aqui e tal. Então, puxa um pouco para trás, tá? Mas não tão para trás também. E aí, cara, segundo passo, navegue pelo gráfico barra a barra. Ou seja, candle a candle, tá? O terceiro passo, quando encontrar uma situação que atenda aos critérios da sua hipótese, marque-a, tá? Marca ali. Ó, aqui aconteceu. Ok? Aí você anota a entrada, o stop, o alvo, tá? Conforme as suas regras que a gente definiu na aula passada. E aí, cara, o quinto passo, você vai avançar o gráfico para ver o que aconteceu, tá? Você registra ali, o que é o sexto passo, né? Você registra o resultado. Foi ganho, perda, tamanho do movimento, né? E aí você vai para o passo 7, que é o quê? É repetir até pelo menos, tá? Pelo menos nesse início, 30 ocorrências. Como eu falei, eu buscava blocos de 100, né? Mas eu já estava mais avançado, tá? Então, cara, repita pelo menos 30 vezes, tá? Dessa forma, pra você poder entender de fato o que aconteceu e ter ali uma amostra boa de dados para poder trabalhar em cima do seu trade system. Um ponto crucial aqui é que você precisa ser 100% honesto nesse processo. Cara, você vai mentir para você mesmo, tá de sacanagem, né, velho? Então, cara, sem cherry picking, tá? Que é você escolher só os exemplos que funcionaram, né, e excluir o resto, tá? Sem ajustar as regras no meio do caminho, tá? Sem ignorar sinais que não gosta, tá bom? Segue ali exatamente, seja sincerão com você mesmo, pelo amor de Deus, tá? Bom, e aí, falando de um dos erros mais comuns que eu vejo entre traders iniciantes aí é a impaciência estatística. Você cria uma hipótese, testa em 3 ou 4 trades, e aí você tem 2 perdas seguidas e pensa, porra, essa merda não funciona, né? Vamos mudar tudo, bora mudar tudo. Cara, esse de galho em galho entre traders é uma coisa absurda, velho. Isso é um erro muito grave, tá? Cara, você não joga uma hipótese fora porque você entrou e ela deu ali o limite de stop, tá? Não é assim que funciona, cara. Você tem que ter uma amostra maior para poder validar ou invalidar aquilo ali. Você tem que lembrar, a gente está lidando com probabilidades. E probabilidades só se manifestam no longo prazo, ou seja, com amostras significativas. Se eu jogar uma moeda para cima 4 vezes, eu posso facilmente obter 3 caras e uma coroa. Isso significa que a moeda está viciada? Isso significa que tem alguém manipulando a moeda? Não. Significa apenas que a amostra é pequena demais para refletir a verdadeira probabilidade, que seria 50%. Ou seja, duas caras, 2 coroas. Eu mesmo já caí nessa armadilha no início, tá? Então, cara, ficar pulando de galho em galho não rola. Bicho, eu criava uma estratégia, tinha ali 2, 3 perdas seguidas e descartava tudo e começava do zero, tá? E depois eu fui vendo que não era assim, tá? Mas o resultado disso é que, cara, enquanto eu fazia isso, eu não desenvolvia nada consistente. Sabe? Que dirá eu ficar consistente. E aí a virada veio quando eu decidi que eu ia testar cada hipótese por pelo menos 100 trades. Como eu falei aqui, você que é iniciante, coloca ali blocos de 30, tá? Mas eu fazia pelo menos 100, né? Antes de fazer ali qualquer julgamento a respeito da estratégia especificamente. E sim, foi difícil no começo, especialmente porque, né? Quando tinha sequência de perdas ali, tá? Lembrando a vocês que na minha época lá não tinha simulador. Então, sequência de perdas, tá? Nesses testes aí que eu colocava para real, cara, era sequência de perda que doía, tá? Então, mas enfim, por enquanto aqui a gente tá no paper trade ali, tá? Então fica tranquilo. Mas, cara, essa disciplina me permitiu finalmente identificar ali estratégias que tinham sim um edge real. Vamos por exemplo concreto aqui, tá? Imagine que você tenha lá uma estratégia com 60% de taxa de acerto, o que é excelente, por sinal, tá? Mesmo com essa alta taxa de acerto, a probabilidade de você ter 3 perdas consecutivas em algum momento é de quase 100%. Claro, se você operar por tempo suficiente, né? De fato, com 60% de taxa de acerto, a probabilidade de ter 3 perdas consecutivas em 20 trades é de cerca de 51%. Ou seja, é mais provável que aconteça do que não aconteça. Então, qual é o tamanho de amostra adequado? Como regra geral, você precisa ter aí pelo menos 30 ocorrências, segundo o que eu estou passando aqui para vocês agora, tá? Para você começar
a ter uma ideia da performance real da sua estratégia. E claro, idealmente de 50 a 100 ocorrências para conclusões mais robustas. Mais uma vez, eu fazia blocos de 100 em 100. Mas eu não vou pedir para todo mundo trabalhar igual eu trabalhei ali, porque deu trabalho para caramba, muita noite de sono perdida. E lembre-se, você precisa de volume de amostras para que a matemática trabalhe a seu favor. Bom, mas agora que a gente entendeu a importância de uma amostra adequada, vamos falar sobre o que exatamente você deve observar e registrar em cada operação durante seu backtest. Bom, aqui eu vou passar umas métricas essenciais para você registrar, tá? Primeira coisa, data e horário da entrada. Segunda coisa, ativo operado. Vai anotando aí, cara. Terceiro, direção da operação. Se é compra, se é venda, vai anotando isso aí. Na verdade, tinha que estar anotando desde a primeira aula, velho. Eu tenho meu caderninho sempre do lado aqui, tá? Quarto, preço de entrada. Quinto, preço do stop loss. Sexto, preço do alvo. 7. Resultado. Atingiu o alvo? Deu stop? Ou foi uma saída manual por algum motivo? Se teve algum outro motivo, coloca uma observação. Tá? Por que dessa saída assim? 8. Ganho ou perda em pontos e em dinheiros. Tá? Se você opera Brasil em reais, se você opera na gringa, dólares, que eu gosto muito mais. 9. Observações específicas sobre o trade. Como eu falei naquela questão da saída manual, né? Você coloca a observação ali, tá? Sobre aquela saída especificamente, tá bom? E aqui no campo 9 de observações, você vai colocar, cara, as observações do trade como um todo, sabe? O que rolou ali, qual que era o contexto que você estava enxergando, sabe? Deu mais confiança, menos confiança, você acreditava em quanto de probabilidade ali e tal, enfim. Você pode ali realmente dar uma aula, tá? Você dá uma aula para você mesmo do que foi observado ali. Aí na tela, se a produção colocar tudo direitinho, vai estar um exemplo de como você deve estruturar a planilha de backtest. Você vai perceber que além das métricas básicas, tem também colunas para contexto de mercado, volume e observações específicas. E aí vai muito de cada um, tá? Se o seu operacional que está desenvolvendo coloca volume em questão, porra, coloca ali. Né? E outras também, pô, tem gente que opera macro, cara, sabe? Se algum fator macro aí, né, deu ali, ó, influenciou alguma coisa no seu trade, coloca lá também. Mas aí, vamos complicar um pouquinho mais. Além dessas métricas individuais, você precisa calcular também métricas agregadas que mostram a performance geral da estratégia. E essas seriam taxa de acerto, né, percentual dos trades vencedores ali. 2, relação média de ganho-perda, ou seja, quanto você ganha quando ganha versus quanto você perde quando perde. Tá? 3, a expectativa matemática por trade, tá? Aquela que a gente discutiu lá na aula sobre a equação do trade, tá bom? 4, o drawdown máximo, ou seja, a maior sequência de perdas ou maior queda no capital. Tá? Tá bom? Isso aí é muito importante você saber esse ponto aqui, porque você vai passar por fases assim, momentos assim, e só sabendo o que o seu operacional volta ali de drawdown e tudo, é que você vai, sabe, ter ali confiança de sentar na cadeira no dia seguinte e continuar fazendo, tá bom? Então pensa bastante nisso aqui, tá? E faça isso. E 5, o fator de lucro, que é o total de ganhos dividido pelo total de perdas, tá? Você vai ter que ter essas métricas também. E ó, uma das métricas que mais me ajudou a evoluir foi o que eu chamo de taxa de execução, que é a porcentagem de vezes que eu executei corretamente minha estratégia conforme as regras. Eu percebi que muitas vezes o problema não era a estratégia em si, mas a minha execução inconsistente. Tá? Ainda mais no início ali, cara, putz, cara. Hoje em dia eu não faço isso, tá, gente? Hoje em dia não tem nada disso, tá? O que eu tô pegando aqui pra vocês é da época lá que eu tava criando meus operacionais e tudo mais. E aí eu tinha essa métrica que pra mim era muito importante. E eu comecei a ver ali que, cara, quem falha, na verdade, é o trader, tá? A gente, porra, o trader coloca a culpa no mercado, na volatilidade que mudou, no Trump que falou alguma coisa no Twitter, qualquer coisa nesse sentido, mas não, cara. Quem ferra com a gente no mercado é a gente mesmo, tá? Então é bom você ter essa métrica aí
você saber o quão no prumo você está. Bom, e aí aqui vão alguns sinais aí, tá? Vou marcar alguns sinais que a sua hipótese tem potencial. Não estou falando aqui que ela vai dar certo ou vai dar errado, mas para ela ter um potencial, tá? Taxa de acerto aí acima de 40%, com relação ao risco-retorno de pelo menos 2 de retorno para 1 de risco, tá? Isso aí, cara, pode ser 35, João? Pode, tá? Mas você tem que saber fazer essa conta que a gente está falando, tem que colocar os custos ali, né, os custos por operação, né? Então você tem que ter isso tudo calculado para ver se realmente a matemática fecha, porque o outro ponto que eu vou falar agora é a expectativa matemática positiva consistente ao longo do tempo. Então você tem que ter uma expectativa matemática ali que seja consistentemente positiva, tá? Isso é muito importante e vai estar no primeiro cálculo aí. Os drawdowns, tá, gerenciáveis, tá bom? Não muito profundos ou não muito longos, tá bom? Drawdown, gente, é o seguinte, tem estratégia que o drawdown, ele é muito radical, é uma descida radical, sabe? Mas depois volta rápido também, então você fica pouco tempo em drawdown. E tem drawdown, dependendo da estratégia, que, cara, ele vem descendo gradativamente, né? E você fica mais tempo ali em drawdown até você conseguir fazer uma nova máxima de performance, tá? Então, eu não sei qual que é pior, tá? Eu realmente não sei qual que é pior, cara. Tá? O que desce muito rápido dá um frio na barriga do caramba, né? E o que fica muito tempo, você vai perdendo confiança, tá? Então é bem difícil, tá, essa parte, mas você tem que ter ali, né, o seu drawdown calculado. Então, cara, para poder, né, ter ali uma boa expectativa da estratégia, cara, os drawdowns ali gerenciáveis, né? O que estiver retornando em backtest, não muito profundos, né? Que, porra, avacalha todo o trabalho que você fez antes, né? E não muito longos, porque realmente você começa a perder confiança no operacional ali se ele, né, fica muito tempo ali em drawdown. Ainda mais falando de day trade, tá bom? E aí outro ponto é performance similar em diferentes condições de mercado. Ou seja, eu sempre falei, cara, o day trader é feito nos dias médios, nos dias normais, tá? Não é feito naquele dia que você explodiu de ganhar dinheiro ou naquele dia que você foi massacrado pelo mercado, tá? Não é ali. O day trader que mostra quem é o cara, sabe, o que faz ele ganhar dinheiro são os dias normais, tá? O dia que, cara, ele chegou perto da meta, mas nem bateu a meta, ou o dia que ele quase teve o loss total, né, do limite loss ali e tal, aqueles dias. Então você vai ver se essa performance é similar em diferentes condições de mercado. Você consegue manter ali aquela coisa dentro de uma média, sabe? Isso aí também é um quesito que você deve ver para validar a continuação, né, seguir o caminho com esse operacional. E já que eu falei disso, vão aqui agora sinais de alerta que indicam problemas, tá? Problemas nesse operacional que você está criando. Bom, taxa de acerto muito baixa. Depois você pegou a amostra ali, pô, se a taxa estiver abaixo de 30%, cara, complica um bocado, viu? Complica um bocado. Eu não acho que deve seguir em frente com isso não. Grandes variações na performance em diferentes períodos. Ou seja, tem mercado que é bom pra caramba, tem mercado que é ruim pra caramba, sabe? Ou seja, é uma volatilidade muito grande, né, da performance. Então, também eu invalidaria aí, tá? Drawdowns severos e frequentes, tá? Porra, uma coisa é você ter um drawdown ali de vez em quando e tudo, né? Um grande drawdown e tal, ou um longo. A outra coisa é você ter drawdowns ali que machucam frequentemente. Aí complica, velho, não vai pra frente. E outra coisa é a dependência ali excessiva de poucos trades muito lucrativos, tá? Aqui tá totalmente ligado à taxa de acerto lá de cima, tá bom? Então, dependência excessiva de poucos trades muito lucrativos também não é um bom indício, tá? Mas, claro, está muito ligado com o primeiro ponto que eu falei, que é a taxa de acerto. E aí você precisa se lembrar, o objetivo do backtest não é encontrar a estratégia perfeita. Pelo amor de Deus, tira essa porra da cabeça, tá? A estratégia perfeita não existe. Mas sim identificar uma estratégia com edge estatístico positivo e que se alinhe com o seu perfil psicológico. Que a gente já falou aí, acho que na primeira aula, se eu não me engano. Bom, depois de falar tanto e ter esquecido de trazer minha água para cá, bom, o que a gente aprendeu hoje, gente? A gente aprendeu
como realizar backtests manuais de forma eficaz e honesta. A gente aprendeu sobre a importância de ter uma amostra estatisticamente significativa, né, o tamanho de amostra bom. 3, a gente aprendeu quais métricas observar e registrar em cada operação nesse backtest. 4, como identificar se sua estratégia tem potencial real. Ufa, vamos lá. Na próxima aula a gente vai falar sobre como fazer ajustes inteligentes na sua estratégia sem transformá-la em um Frankenstein operacional, que é o que muita gente faz. Sua tarefa até lá é realizar um backtest manual da sua hipótese principal, seguindo o método que a gente discutiu hoje. Tá? Tenta ali encontrar pelo menos 20 ocorrências históricas e registre os resultados em uma planilha. No trading, assim como no poker, mais uma vez, a sorte favorece a mente preparada. E não existe preparação melhor do que testar rigorosamente sua estratégia antes de arriscar seu dinheiro real no mercado. Nos vemos na próxima aula. Aqui é João Homem e tamo junto nessa jornada.